Meu nome é Josué Just de Valença e estamos aqui no Ministério dos Adolescentes da Igreja Central de Aracaju, nessa luta do dia a dia, cuidando dos nossos meninos e meninas, para que cresçam espiritualmente também aqui na casa do Senhor. E a nossa equipe é composta, eu não faria tudo isso sozinho. Temos Silvânia Neres, que é minha esposa, tá? Temos Ana também, a irmã Ruth Dias e Richard, que não está aqui também, mas é uma turma que complementa essa equipe e juntos a gente alavanca esse Ministério do Adolescente na Igreja Central de Aracaju. Quando nós fomos convocados pela igreja para assumirmos o Ministério do Adolescente, eu não tinha experiência alguma, com essa meninada. Mas aí, se era uma convocação de Deus, nós sempre dizemos sim. E nós abraçamos essa causa. E ficamos pensando o que fazer para tentar fazer a diferença para eles. E Deus nos iluminou e trouxe alguns pontos positivos. E eu queria explanar aqui para vocês coisas que estão acontecendo aqui na classe dos adolescentes que fizeram toda a diferença e ainda estão fazendo. Quando assumimos o Ministério do Adolescente, há 2 anos, essa classe não era tão grande, tão cheia quanto é hoje. Tinha uma média de 20, 25 garotos e garotas, mas aí depois que nós começamos a incrementar, trazendo recursos novos, utilizando-se deles mesmos para fazerem as coisas acontecerem, então a classe foi enchendo. E hoje a gente já pensa em pegar essa parede aqui do fundo e dar uma esticadinha para trás, diminuir um pouco a classe de jovens para aumentar a nossa classe de adolescentes. E eu sei que eles amam essa classe, é uma classe assim tremenda, Logo cedo eles chegam aqui para louvar ao Senhor, participam, tudo que é feito aqui é feito com eles e para eles, e tem sido uma bênção para nós. Hoje nós temos aproximadamente 50 adolescentes, que todos os sábados estão aqui conosco. E a participação deles começa exatamente no início de tudo, no início da escola sabatina. Eles vão chegando e aí eu já convoco alguns, juntamente com os coordenadores, para ficarem ali à porta, entregando o cartãozinho da oração, dando as boas-vindas a quem vai chegando. Outros já vão se preparando aqui com a banda para fazer o louvor. As meninas do louvor já ficam também aqui escolhendo os corinhos. E assim as coisas vão acontecendo aqui durante o momento da escola sabatina com eles. Quando assumimos esse ministério, a primeira coisa que eu fiz foi orar. Eu juntamente com minha esposa Silvânia. E Silvânia, se Deus está nos chamando para abraçarmos essa causa, essa nova empreitada, então a gente tem que começar orando. E não adianta a gente orar sozinho. E aí eu já fazia isso em outra classe, com cuidar da classe dos adultos, foi uma mudança radical. Eu tinha uma classe com 45 membros lá embaixo, e eram a maioria adultos, idosos, e nós tínhamos esse momento também de oração intercessora. Então eu trouxe o que já existia lá embaixo, que eu fazia com a classe, trouxe para a classe dos adolescentes. E eles oram, é uma bênção, eles recebem o cartãozinho na entrada, preenchem com o nome dele, o pedido que eles querem, o desejo deles de serem abençoados, e ao final eles fazem uma troca. Cada um pega um cartãozinho um do outro, e durante a semana eles ficam orando uns pelos outros. E no sábado seguinte existe um outro momento aqui, que a gente pergunta quem orou por quem. É o amigo secreto da oração. E aí Maria diz, olha, eu orei por José. E José nem sabia que ela estava orando. E aí o outro já diz, eu orei por Maria. E tem sido uma bênção mesmo assim. E a gente percebe que eles realmente passam a semana orando. Se não ora a semana inteira, ora 2, 3, 4, 5 dias. Mas se preocupam em orar por aquela pessoa que ele levou o papelzinho e ficou responsável de guardar e orar por ela durante a semana. Eu praticamente nasci na igreja adventista. Quando tinha 2 anos de idade, meu pai e minha mãe se tornaram adventistas. E eu percebi ao longo do tempo que quando chegava no momento do informativo, as pessoas não prestavam atenção. Era algo assim, só rotineiro mesmo. Alguém ia lá fazer aquele informativo e saía. E quando eu vim para esse ministério, eu notei que eles também iam na mesma linha. E aí Deus, mais uma vez, iluminou. E aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos baixar o informativo pela internet. Tem um locutor muito bom da igreja, ele já prepara tudo direitinho, PowerPoint. E aí nós colocamos o informativo em PowerPoint, com a fala de um locutor, uma fala bonita. E após o informativo a gente faz algumas perguntas, 5, 6 perguntas a eles. Eu conto de 1 até 3 e digo valeu, e aí eles têm que levantar a mão. E quem responder primeiro é quem vai sendo pontuado para ao final do trimestre receber a premiação. E eles têm prestado atenção realmente. Eu faço perguntas difíceis no informativo, faço as básicas, personagem principal, etc.
mas faço perguntas assim que só quem prestou atenção realmente saberia responder. E a maioria responde. Louvado seja Deus por isso. O que ele mais gostava de fazer? Era estar no videogame, era estar na televisão, na Sky. O que é que ele mais gostava de fazer? Valendo. Aqui, é Maurício errado. Certo. Ele gostava de ler a Bíblia. Hoje o uso do smartphone é uma febre, né? É uma bênção quando bem utilizado e no momento correto, mas também pode se transformar numa coisa muito ruim, numa maldição. E a gente percebe que dentro da igreja, enquanto está acontecendo o culto, enfim, ou mesmo na escola sabatina, as pessoas estão usando os seus aparelhos eletrônicos, né, o WhatsApp, enfim, Facebook. E mais uma vez a gente pediu a orientação de Deus, o que fazer? Né, proibi-los de entrar com o smartphone na classe, isso não existe. Né, pegar o smartphone logo ali na entrada e trancar numa caixinha também não iria funcionar. Então Deus disse assim, faça o seguinte, antes do momento da lição, crie o momento do smartphone. E esse momento é exatamente isso. No início, nós pedíamos para que eles se levantassem, quem quisesse, tá? Quem se sentisse tocado, enfim, e viesse até aqui e colocasse o smartphone sobre o piano. E eles prontamente, no primeiro dia, se levantaram e colocaram, ali ficou cheio de smartphone. Fiquei até com medo de cair e ter que pagar tudo, né? Mas Deus segurou um monte de smartphone ali e foi uma lição muito abençoada. O coordenador que dirigiu a lição se sentiu abençoado porque eles passaram a participar do momento da lição. E aí eu comecei a fazer isso todo sábado. E ao final eu dava uma premiaçãozinha para eles, né? Trazia um house, um sonho de valsa, tá? Mas eu vi que não poderia sustentar essa meninada só nisso. Então sábado sim, sábado não, eu comecei a trazer a lembrancinha, outro sábado eu não trazia. E depois fui esticando mais esse período de não trazer. E depois eu pensei, eu digo, agora é o momento de não pedir mais para eles colocarem smartphone sobre o piano. E hoje em dia nós não pedimos mais, e eu não vou dizer 100%, mas 99% deles, no momento da lição, eles guardam o smartphone e não utilizam o celular para nada. Tem sido uma bênção. Eu, aos 16 anos, comecei a estudar violão. Meus pais não queriam, em especial meu pai. Mas por quê? Se eu era da igreja e a intenção era aprender para tocar na igreja. Era que a pessoa, o meu professor de violão não era uma pessoa assim muito boa. E causava uma má impressão. E meu pai bateu o martelo, disse, você não vai estudar. Mas adolescente é meio rebelde, né? E eu era adolescente. E eu saía escondido. Eu caminhava em média 20 quilômetros por dia, 20 quilômetros. Ia e voltava a pé, a fim de aprender uma nota musical, um acorde ao violão. E o tempo passou. E depois que eu aprendi um pouco o violão, eu recebi um convite no domingo à noite. Na verdade, eu estava numa praça, uma feirinha que tem dia de domingo, vende comidas típicas e tal, antes do culto da noite. E eu estava na praça lá sozinho, caminhando, e eu parei, pensei assim, bateu tipo uma depressão muito rápida. E eu disse, mas para que eu aprendi a tocar violão? Aprendi, mas não toco. E eu tinha as unhas grandes. Quem toca violão tem uma das mãos, as unhas grandes. E eu saí daquela praça, indo para a igreja, eu disse, eu vou cortar minhas unhas. E eu mais nunca vou tocar violão. Aprendi para quê? E Deus tem os caminhos dele. Fui para a igreja, assisti o culto, e ao final, quando eu ia saindo, Jairo, que era diretor do Grupo Orion à época, ele chegou para mim e disse, Josué, me chamou, e eu estava assim pelo outro lado da grade, e disse, Josué, eu soube que você toca violão. Eu disse, estou aprendendo. Ele disse, nós precisamos de você. Eu digo, para quê? Daqui a uma semana o Grupo Orion vai fazer uma apresentação no Teatro Ateneu. A pessoa que toca conosco, a comissão, disse que ela não tem condições de tocar, que ela não participa da mesma fé, ela toca em bandas, enfim. A comissão barrou. E nós só temos você agora. E aí? Era um domingo à noite. Sábado seguinte seria a apresentação do Grupo Orion. Eu não sabia nenhuma das músicas. Mas eu aceitei o desafio. E dentro de uma semana eu consegui pegar todas as músicas. E fomos para aquele recital, tocamos sem olhar para papel nenhum, partitura nenhuma, cifra alguma. E ali o Grupo Orion me abraçou. E eu passei alguns anos tocando para o Grupo Orion. Depois teve o Grupo Caris e outros grupos aqui da igreja. E depois fiquei tocando com meus irmãos. Montamos uma banda, um vocal. E o nome do grupo que nós tínhamos era Grupo Milagres. Era o Grupo Milagres.
Mas um casou, depois o outro foi casando e trabalhando fora, etc. O grupo praticamente acabou. E nós ficamos um tempo sem tocar, sem cantar. Mas Deus, mais uma vez, colocou em minha mente e disse: Josué, monte um grupo dentro da igreja, com os adolescentes. A Igreja Central de Aracaju é uma igreja musical. É uma igreja que se preocupa realmente com a música. E eu creio assim, todo ser humano gosta da música. Seja ela boa, a música que louva ao Senhor, ou seja a música ruim, que não louva a Deus. E aí nós pegamos esse gancho da música, já que todos gostam de música. Por que não iniciar um trabalho com eles com música, na área da música? E aí nós criamos o Grupo Milagres. E Milagres quer dizer Ministério de Louvor e Adoração ao Grande El Shaddai. É uma sigla, Milagres. E nós começamos a recrutar esses meninos. Eles não tocavam nada. Nenhum deles sabia tocar. E aí, num acampamento, um retiro espiritual nosso, eu estava com um violão na frente do meu chalé, no sábado à tarde, tocando. E aí, um foi chegando, outro foi chegando. Eu não era professor dessa classe ainda, não era diretor. E ficamos cantando alguns corinhos ali. E o que é o baterista hoje, pegou um pandeiro, ficou batendo ali. E eu notei, eu disse, esse camarada tem ritmo, ele vai ser o baterista. Eu já estava assim, trabalhando, Deus trabalhando em minha mente, na verdade, para montar um grupo de adolescentes aqui na igreja. E aí foi surgindo. Deus foi orientando e eu chegava para os pais e dizia: olha, coloca seu menino para estudar contrabaixo, que eu estou montando o grupo e vai acontecer. Coloca seu menino para estudar sax, estudar violão, estudar teclado. E as coisas foram acontecendo. E hoje, graças a Deus, temos o Grupo Milagres, composto por 32 adolescentes, todos envolvidos na obra do Senhor. Realmente a Igreja Central tem sido beneficiada com esse projeto do Grupo Milagres. Nós não cantamos apenas aqui na igreja, nós saímos 2 vezes por mês, um domingo à noite e um sábado à tarde, para cantarmos em outras igrejas adventistas e também no interior do estado. E assim, essa meninada fica, sabe, tremendamente feliz quando sai para evangelizar, para tocar, para cantar, para levar o amor de Deus através da música.